Olá, sejam bem-vindos ao canal Alquimia da Luz. Gente, semana passada eu fui convidada a participar de uma live no canal de uma amiga minha, de uma colega terapeuta, onde nós trouxemos o assunto do tratamento à distância para tentar desmistificar um pouco isso, né? Muitas pessoas às vezes não aceitam o tratamento à distância porque acham que ele não funciona, preferem o presencial. E a gente resolveu gravar essa live justamente para falar a esse respeito, para que as pessoas entendam um pouco mais como a gente consegue captar a energia da outra pessoa e trabalhar à distância, né? E foi muito interessante. Então, eu vou colocar aqui o vídeo da live, né? Para que vocês assistam. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que à medida que os comentários forem chegando, as dúvidas forem chegando, eu vou respondendo, tá certo? Já vou aproveitar para pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder nada, nenhuma novidade, e compartilhe essa live e as meditações do canal com as pessoas que você gosta, tá certo? Então vamos lá, vou passar o vídeo para vocês. Estamos ao vivo a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! É um prazer ter vocês aqui hoje, uma live com convidado. Especialmente estamos fazendo uma live no YouTube hoje, porque hoje temos uma convidada muito legal, e nós temos alguns equipamentos especiais que precisaremos usar aqui. Então a gente preferiu fazer pelo YouTube para ficar mais confortável para a gente, mais didático para vocês. Então, vamos fazer uma aula hoje sobre como é tratamentos à distância, como funcionam os tratamentos à distância, porque tem bastante gente que, quando a gente fala de terapias holísticas, né, que é o que nós fazemos, tem muitas dúvidas, fica naquela coisa, não, eu só quero presencial, a distância não funciona, e hoje a gente está aqui para desmistificar algumas coisas, e eu chamei uma convidada muito especial, porque ela ajuda outros terapeutas a facilitar o processo deles de fazer tratamentos à distância com uma das formas que a gente vai trazer hoje. Então, bora lá, eu vou chamar aqui a nossa convidada maravilhosa. Vem para cá, Jaqueline! E aí, até que enfim, né? Conseguimos. Gente, olha, a gente está preparando essa live já faz um tempo para vocês com muito amor. E hoje já foi um dia de... Eu achei até que a minha lâmpada tinha quebrado, para vocês terem noção como é com emoção para fazer live. Mas estamos aqui! Boa noite. Falhou, não ouvi, Pérola. Se apresenta para o pessoal, que depois eu me apresento para a tua audiência. Tá certo. Eu sou a Jaqueline, né? Jaqueline Inês, terapeuta holística integrativa, também tem algumas técnicas. Estou vendo o chat aqui, estou bem feliz. Estou vendo meu irmão ali no chat, o Leandro, a Vera, que é uma colega queridíssima lá de São Luís do Maranhão. A Vera é um espetáculo, um espetáculo. Essa mulher é maravilhosa. E o Douglas, que é meu primo, ou seja, tá a galera ali em peso e a gente está aguardando o resto do pessoal chegar. E é um prazerzão estar aqui, Pérola. Agradeço pelo convite. Maravilha. Antes de a gente começar, então, se apresenta para o pessoal, fala do teu trabalho, fala das tuas redes um pouquinho, e aí a gente já traz essa temática que está todo mundo interessado em saber hoje. Isso, sim, eu trabalho hoje só com atendimento online, então essa live está sendo bem importante para, como você falou, né, para a gente desmistificar, mostrar para o pessoal que muito dessas dúvidas são crenças limitantes, né, que a maior parte das pessoas tem, porque a maioria ainda tem aquela necessidade de sentir, o ver para crer ou sentir para acreditar, né, também. Sentir que está ali no toque, que está, enfim. E a gente está trazendo essa questão para desmistificar mesmo, para mostrar que a energia é inteligente, que a energia a energia chega aonde tem que chegar, né? O tempo só é linear aqui para a gente, para o nosso cérebro de terceira dimensão, mas que na verdade não é linear, né? O tempo ele corre numa espiral. Então são essas questões que a gente quer trazer. A gente vai falar muito do substituto, né? Do atendimento à distância com o testemunho lexical ou com o boneco substituto, né, para que as pessoas entendam um pouco mais como é que chega. E aí as terapias são o SACM, que é o Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, o CIA, que é o Sistema Integrado Arcturiano, que engloba
engloba o SACM já com cirurgia etérica, né? Então, ele tem 2 níveis. Tem a radiestesia radiônica, tem o florais de Bach, então são todas as terapias com as quais eu atendo. O Money Reiki, o pêndulo hebreu, que é uma parte da radiestesia, que é uma radiestesia já mais avançada, né? O pêndulo hebreu ele é considerado um equipamento de alta tecnologia, né? Tem toda a sua particularidade, mas é muito legal de trabalhar, é uma energia bastante forte. O reiki, eu estou iniciando agora no reiki, eu sei que a Pérola já é mais craque no reiki, aí já tem uma caminhada um pouco mais longa no reiki. De cabeça, menina. De cabeça, por enquanto. Aí tem o tarô radiônico, né? Tô tentando lembrar, não fiz lista das terapias, sabia que era para ter feito, não fiz. O tarô radiônico, os florais eu já falei. Eu acho que por enquanto é isso. Também, assim, tem um escopo bastante grande de terapias e tudo isso está bem explicado no site. Eu tenho um site, vai estar na descrição do vídeo, né? Tem um canal aqui no YouTube também, que é um canal que se chama Alquimia da Luz, que é um canal de meditações, que eu senti a necessidade de criar um canal, porque nos cursos que a gente vai fazendo, os nossos mestres começam a dizer para a gente, olha, também cuidado com meditações no YouTube, também cuidado com determinados canais, porque né, a gente descobriu que tem, assim, alguns canais que trazem mensagens subliminares por baixo das meditações, ou daquelas as frequências, né, ali dos solfégios, que a gente chama, né, então, as frequências bineurais e tal, e tem alguns canais que acabam colocando umas mensagens subliminares. Então, foi essa a necessidade que eu senti de criar o meu próprio canal para trazer meditações confiáveis, de fato confiáveis. Então, eu edito, sou eu que crio os vídeos, aliás, eu gravo as meditações, eu faço absolutamente tudo. Então, gente, se vocês quiserem seguir um canal confiável de meditação Alquimia da Luz, a descrição também vai estar no vídeo, né? Vai estar aqui embaixo. É isso aí, gente. As nossas informações de contato, elas já estão aqui no box de informações aqui abaixo desse vídeo, então vocês podem acessar para falar tanto comigo quanto com a Jaqueline. E eu vou me apresentar para vocês que estão vindo do público da Jaqueline, muito prazer, eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e eu sou terapeuta holística. E eu trabalho com diversas técnicas para ajudar principalmente mulheres a se conectarem com elas mesmas e poderem se sentir seguras e confiantes em qualquer área da vida delas, seja no relacionamento, seja no empreendedorismo, seja no trabalho, seja na família, aonde ela quiser. Porque muitas vezes o que está te impedindo de conquistar o que você deseja é a tua confiança em você, no teu processo. Então, dentro da mentoria, eu te alinho para isso, te conectar com você da melhor forma possível. E eu trabalho dentro das terapias holísticas com diversas técnicas. Eu sou mestra Reiki, no sistema Usui, que é o meu primeiro formação de Reiki, e eu tenho diversas formações de Reikis diferentes e outros sistemas energéticos, porque eu me especializo em técnicas etéricas, que é o quê? Fazer tratamentos completamente à distância, que é o que a gente vai trazer aqui. Então, a minha especialidade é essa, inclusive eu desenvolvo, canalizo mesas e outras formas de transformar os meus tratamentos, todos eles à distância, por conta de experiências que eu tive. Porque eu atendi já a pessoa com ela, não sei se vocês conhecem, que é uma doença degenerativa. Quando a pessoa tem ela não tem como falar com você, não tem como você ter acesso a ela. Você até pode atendê-la à distância, mas muitas vezes não tem como você ter essas respostas. Eu atendi uma pessoa que ela tinha equipamentos que ela conseguia digitar, eu tinha um primo que já faleceu, né? Porque essa doença, a expectativa de vida é curta. E eu atendi por um tempo, então eu me adaptei a toda e qualquer técnica que eu aprendo, eu adapto ela para fazê-la completamente à distância, ou o máximo à distância, se possível, porque eu vou atender a pessoa dentro da necessidade dela, e nem todo mundo pode abrir uma câmera. Tem pessoas que é por questão de gosto, mas tem pessoas que é por questão de necessidade. Então, eu me trabalho para isso. Toda e qualquer técnica minha, eu consigo fazer ela em algum nível totalmente à distância por conta disso. Pela necessidade que eu senti que precisava. E hoje, eu chamei a Jaqueline porque, assim, tem muitas formas de fazer técnicas à distância. Uma delas é a mesa radiônica, que nós já fizemos uma live aqui no canal com a Simone Nardo. A gente já fez uma live juntas. Maravilhosa, Simone. Ela é incrível, Simone é maravilhosa. A gente fez
uma live junto para falar como funcionam as mesas radiônicas, como nós usamos. E hoje eu resolvi trazer aqui com vocês, com a Jaqueline, que ela vai trazer como usa. Mostra qual é a estrela de hoje para a gente. Mostra a estrela da live de hoje. Aqui. Este bonitinho. Ai, tá, vou colocar ele. É lindo. Esse aqui eu acho que foi o segundo que eu fiz, né? Mas eles são sempre do mesmo jeitinho, só diminuir nos outros, eu diminuí um pouco esses chakras, achei mais bonitinho. Enfim, a gente vai melhorando, né? Agora encontrei com olhinho colorido, os outros estão com olhinho colorido, enfim. Mas assim, o boneco ele é feito em amigurumi, né? Crochê. E ele tem 50 centímetros, tá? Então ele é bem grande, ó. Ele é bem grandinho. Dentro dele tem um fio de cobre, tá? Hoje, mais cedo até eu estava explicando para a Pérola, né? A questão do fio de cobre. Eu gosto muito de colocar ele dentro do boneco em espiral, entende? Então, ele traz a questão da própria Kundalini, né? Que sobe. Ele pega desde o chakra raiz até o coronário, né? Então, o fio de cobre ele perpassa o boneco todinho, fazendo essa conexão de todos os chakras. Então, quando a gente aplica uma técnica energética, esse fio de cobre amplia essa energia. A gente sabe que o cobre é um material altamente condutor, né? Então, por isso o cobre. E o boneco eu conheci fazendo o CIA, né? Que é o Sistema Integrado Arcturiano, para o envio à distância. E daí a gente foi trazendo para outras técnicas e vendo que ele funciona para as outras técnicas, porque a gente trabalhava muito com a radiestesia, né, Perola? E na radiestesia a gente trabalha com o gráfico do corpo humano. A questão do CIA trazer o boneco, o reiki também já fala do boneco, né? Eu sei que tem alguns reikianos que falam especificamente do boneco terapêutico, porque Sim. Você pode aplicar até num ursinho de pelúcia, né? Mas a questão do... Ou numa boneca normal. Eu geralmente não uso, já usei assim, é muito raro. Mas, por exemplo, essa é uma boneca que eu já usei para fazer como substituto. Sim, exato. O reiki, porque o reiki é mais intencional, né? É mais a intenção. Para o reiki, porque assim, ela vai explicar o Crucia, mas para o reiki a gente não precisa de nada para enviar reiki. A gente precisa simplesmente se conectar com a energia, mas muita gente tem dificuldade de acreditar. Assim como tem pessoas que têm dificuldade de acreditar que a energia está chegando, tem terapeuta que tem dificuldade de conectar. Então, precisa de algo físico. E uma das formas é o substituto do boneco, que é um boneco de amigurumi, que é o que o pessoal mais recomenda. Mas você pode usar um urso de pelúcia, uma bonequinha, qualquer coisa, uma boneca minha mesmo, tá, gente? Isso aqui eu ganhei há muitos anos. Eu gosto. E eu já usei, ela veio da Bahia. Essa aqui é lá da Bahia. E eu já usei ela para fazer alguns tratamentos de reiki com radiestesia, porque você pode usar também mesclar técnicas. Então, colocar gráficos radiônicos atrás para fazer o efeito do reiki e dos gráficos radiônicos. Só que para usar com gráficos radiônicos do reiki, aí é interessante, porque aí você coloca mesmo na pessoa, você conecta. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né, a gente vai ter um videozinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Daqui a pouco eu já coloco que a gente vai falar sobre como conectar, como é que essas energias são enviadas. Isso, aqui é só para apresentar mesmo o bonequinho para vocês, para falar do que material ele é feito, né? Eu tive bastante encomenda esse ano desse boneco, fiz muitos, acho que eu fiz mais de 10 bonecos. Estou encerrando o último do ano agora. Então, assim, para o próximo ano também vou abrir. Na verdade, eu vou abrir venda desses bonecos de novo, tá, Pérola? Não vou fazer por encomenda, então vou ter, assim, uma leva de uns 5 prontos e aí eu divulgo para ficar mais tranquilo. Foi bem corrido, assim, para fazer sob encomenda, porque as turmas vão fechando, então, turmas de reiki, turmas do CIA, o pessoal vai procurando, né? Então, eu quero ter preparadinho ali para facilitar para todo mundo. Para mim, para quem precisar comprar, porque às vezes demora, né? Ele leva um tempo para fazer, é ponto a ponto. Ó, a Vera dizendo ali, ó, lindo, o meu foi feito pela Jaqueline. Eu fiz o da Vera foi... Cara, eu acho que a Vera foi a segunda pessoa que encomendou. Eu mandei 2 lá para ela, né? Um para ela e para amiga dela. Foi bem bacana. Então é isso. Aí no videozinho vai explicar melhor. Depois, se alguém tiver dúvida, pode deixar no chat, né, Pérola, que a gente vai respondendo também, tá certo?
E o que tu quiser perguntar, pergunta também, fique à vontade, Maravilha. tá? Obrigada, Ana. Primeiro, bem-vindos a todo mundo que está aqui com a gente. Gratidão pelo carinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aqui, ou dúvidas ou comentários, que eu vou colocando aqui para a Jaque ver também, e a gente vai tirando dúvidas de vocês. E a gente fez um vídeo, a gente não, né? A Jaqueline fez um vídeo para ficar mais fácil para vocês visualizarem, e eu vou colocar aqui, porque aí a gente já vai explicando. Porque a primeira a gente vai falar sobre como conecta. Só que como tem a mexer com boneco e às vezes é complicado mostrar no ao vivo, a gente vai ter esse suporte técnico de um vídeo para que vocês vejam com mais facilidade. Então, eu vou colocar aqui agora para vocês. Deixa eu colocar aqui. Isso, vou aproveitar e vou ajustar aqui minha luz para não dar tanto reflexo no óculos. Aí. Não, tem que ser do lado mesmo. Uhum. Vamos lá, deixa eu silenciar aqui para a gente não atrapalhar. Isso. Então, assim, a princípio, ele é só um boneco. Quando eu faço uma chamada de vídeo com a pessoa que eu vou atender, com o meu assistido, eu conecto o boneco à energia da pessoa. Tá? Então, eu faço assim. Neste momento, eu conecto este boneco a fulano de tal, nascido na data tal. Eu conecto este boneco a fulano de tal, nascido na data tal. Eu conecto este boneco com fulano de tal, nascido na data tal. Então, tem pontos específicos, um número certinho de pontos, onde eu vou ligar o boneco à energia da pessoa que está comigo ali, tá? E aí eu trago para ele a energia da pessoa. E aí, dessa forma, eu consigo trabalhar. Entende? Fazer toda a leitura do campo do boneco, como se fosse a pessoa, dos chakras, de problemas, enfim, que surgirem, né? Às vezes detecta no ombro, no quadril, né? No joelho, enfim. E assim a gente vai fazendo toda a aplicação desse sistema, né? Dessa técnica. Então, a gente pode usar ele também para um simples equilíbrio de chakras, ok? E aí, através da radiestesia, usando pêndulo. Só que aí, nesse caso, eu posso fazer dessa forma, tá? Faço uma chamada para a pessoa, ligo o boneco à pessoa, aí eu posso até desligar e ir fazendo a leitura. Ou, como a gente costuma usar na radiestesia, eu crio um testemunho, a gente chama de testemunho lexical, que é o quê? É o nome da pessoa, aqui não vai aparecer, o nome da pessoa que é o meu, tá? E a data de nascimento, aqui eu coloquei no post-it, outro gráfico chamado decágono. Então, eu coloco o papelzinho, então eu deixo no decágono por mais 20 minutos. Para quê? O que esse gráfico vai fazer? Ele vai potencializar e vai transformar esse papelzinho na energia da pessoa, tá? É este gráfico que vai fazer isso, hein? E aí, ele já está pronto para ser usado, tá? Com a energia da pessoa. Então, no boneco, eu posso colocar ele, né? Meu bonequinho tá aqui deitadinho. Eu posso colocar ele aqui, né? Prender aqui no pezinho, ok? Então, aqui, tá? O boneco tá aqui deitadinho, tá aqui com um papelzinho com testemunho. Então, já tá com a energia da pessoa. Com o pêndulo, eu deixo o meu pêndulo girar, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vem aqui no papel e no boneco e vai. Tá sem som o teu? Voltamos! Eu tirei para passar avião, essas coisas, já tá até passando, não sei se vocês estão ouvindo, para não atrapalhar o som do vídeo. Mas nessa primeira parte da Jaque, ela justamente mostrou como ela conecta o boneco à pessoa, né? E ela trouxe a questão da radiestesia e a questão do CIA, que é bem interessante e é um pouco diferente. E o reiki, só para trazer essa ilustração, como eu falei, o reiki não precisa, mas algumas pessoas fazem o mesmo processo igual da radiestesia do testemunho, mas sem passar por gráficos, porque no reiki a gente não precisa de gráficos para conectar essa energia. Mas você não precisa necessariamente fazer um testemunho, mas a gente pode no reiki também fazer da mesma forma, fazer um testemunho e colocar para ficar uma forma mais prática de conectar a energia ao boneco.
e para fazer nas posições dos chakras, como ela mostrou. E também fazer nada impede de fazer mais de uma técnica, que é pegar, por exemplo, faz com o reiki, mas ver com o pêndulo como é que tá. Ver com o pêndulo, o chakra básico está alinhado. No caso, como aqui não tá, né? Assim, Então, vai mostrar, eu acho que o vídeo até vai mostrar também nessa questão. Por que eu trouxe o do CIA, né? Realmente, se a gente for pensar em todas as outras técnicas, normalmente você faz o testemunho lexical ali, como a gente usa na radiestesia, né? Para trazer essa energia da pessoa. E o CIA, a gente não usa o pêndulo, entende? O CIA, para que a gente não fique à mercê do pêndulo, porque o que acontece? Com o CIA, você pode fazer um atendimento individual, mas você pode fazer um atendimento em grupo, entende? Então, se por acaso você estiver ali atendendo, sei lá, 10 pessoas que sejam, o pêndulo, ele vai, em algum momento, vai dificultar um pouco o processo, sabe? Porque o intuito do CIA também é que você tenha uma conexão forte com a tua equipe arcturiana, entende? Que você consiga receber por parte deles as simbologias e as coisas de forma intuitiva. Então, para que a gente não fique, não entre numa zona de conforto com o pêndulo e acabe usando o pêndulo como uma bengala e fique nessa história, né? Porque você acaba acostumando com a ferramenta e aí não se abre muito para essa conexão, de repente. Então, foi para condicionar mesmo os alunos, né? Ou então o Renan fez isso com a gente, olha, gente, eu não quero que vocês usem o pêndulo para que vocês não se condicionem a sempre usar o pêndulo. E aí, por isso que surgiu esse outro tipo de conexão com o boneco para trazer a energia da pessoa e a gente poder atuar nele dessa forma. Mas não que não seja possível também, mesmo com o CIA, de repente, fazer o testemunho ali no papelzinho, como é feito na radiestesia, e usar o papelzinho também, linkando ao boneco, né? Mas o recomendado não é assim. Aproveitando, porque assim, o sistema, a questão da conexão com os arcturianos, muitas pessoas não sabem o que isso significa, né? Eu sou uma pessoa que como eu trabalho nas terapias, eu conheço várias questões, outras questões com os arcturianos, mas traz para o pessoal essa explicação, porque talvez tenha alguém que acesse o nosso conteúdo que não saiba. Então, explica o que é essa egrégora para as pessoas. Os arcturianos são seres estelares, né? Eu acho que do ano passado para cá, ou talvez nesses 2 últimos anos, a gente tenha ouvido falar um pouco mais, né? Hoje a gente tem um canal no YouTube também que é o maior canal sobre arcturianos do planeta mesmo, não é brincadeira, não é um exagero, realmente é o canal que mais fala, que mais tem assunto sobre os arcturianos, que é o Arcturianos mesmo, o nome é Arcturianos, é o oficial, né? Por ali que eu não conheci os arcturianos por ali. Né? Eu fui para uma sessão de apometria, eu passei por uma sessão de apometria e a pessoa que me atendeu tinha uma lista de cursos que ela dava. Quando eu fui olhar a lista de cursos que eu tinha interesse, me chamou a atenção arcturianos. Eu nunca tinha ouvido falar, entende? Foi assim que... Mas é engraçado porque é uma coisa que chama o teu coração, que chama a tua atenção. E aí depois você passa a entender o porquê que aquilo, sabe, te chamou dessa forma, e depois passa a fazer sentido, quando você começa a trabalhar com eles, entende? Então, aí eu fiz o curso com ela do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, o SACM, que é canalizado pelo Clarim do Melquisedeque, que já está mais até divulgado, o pessoal conhece um pouco mais, até porque já vem de algum tempo, e o Renan acabou canalizando o CIA, vindo para ele o CIA, que é o Sistema Integrado Arcturiano. O que é? É uma junção do SACM, porque as simbologias, as geometrias sagradas que a gente utiliza no CIA são as simbologias que estão lá dentro do SACM. A diferença é que integra a parte da cirurgia etérica. Então, o CIA ele tem 2 níveis, agora vai para o terceiro, né? Mas quando eu fiz só tinha o alfa e depois veio o teta. Então, eu tenho os 2 níveis. O teta é a permissão para você fazer atendimento à distância e vai englobar pontos do corpo que no alfa não tem, que são só os chakras. No alfa, a gente só limpa chakra. Cirurgias etéricas feitas apenas nos chakras. E quando é só o alfa, quando a pessoa tem só o primeiro nível, ela não pode atender à distância.
é só presencialmente. Então, eu fiz vários atendimentos presenciais, é muito gostoso de fazer, os feedbacks são bem bacanas, sabe? Aí, beleza, o Teta, ele vai pegar o corpo todo. Então, se a pessoa tiver um acúmulo energético aqui no joelho, a selenita vai te dizer, vai te mostrar, tá? No quadril, enfim, em qualquer ponto do corpo, né? E aí, no alfa, a gente vê só o acúmulo energético, só retira acúmulo energético. No teta entram todos os outros artefatos, chips, implantes, miasmas, formas de pensamento, lama astral, larva astral, entende? Clone astral. Aí aí mexe com DNA, DNA energético também. Então tem algumas coisas que não é a pessoa que tá, não é o terapeuta que vai remover, tá? É a equipe. Você sinaliza a equipe e retira. Então, e essa conexão com eles é feita de forma intuitiva, porque os arcturianos, eles não se comunicam falando, nem entre eles. No planeta deles ou nas naves deles, é tudo telepático, entende? Eles se comunicam telepaticamente. Com a gente também é intuitivamente. Tem pessoas, claro, os clarividentes que conseguem enxergar os arcturianos ali tudo direitinho. Eu já vi de visão periférica, entende? Normalmente eu sinto e eu sei aonde a minha equipe está. Para o Si, eu tenho 2 arcturianos na minha equipe. Eu sei eu já vi os 2, tá? Um deles é muito alto, ele fica curvado em cima aqui do espaço, porque ele tem quase 3 metros de altura, então ele fica curvado mesmo. Ele já se identificou também. E o outro é um baixinho, bem pequenininho, tá? Então, assim, quando eu não consigo ver que eu digo, tipo, às vezes tu fecha o olho, né, de tela mental, você consegue, vem a silhueta, você consegue perceber, mas eu já percebi, já vi de rabo de olho mesmo, sabe? De visão periférica, assim. A minha mediunidade de visão, geralmente, foi assim, todas as vezes que eu vi algo, ou que eu vi alguém, né, sempre foi assim, de visão periférica, com eles não é diferente. E a forma de receber as simbologias no atendimento, para mim, é intuitivo mesmo. Ou vem o nome, surge o nome, sabe? Geralmente assim, surge o nome na minha cabeça, né? E o último atendimento que eu fiz até foi um pouco diferente, porque veio uma avalanche de nomes, assim. Você aplica o primeiro símbolo, que é sempre o que inicia os tratamentos, e antes vinha assim, um por um, devagarzinho, sabe? Agora, dessa última vez não. Veio assim, vieram 5 nomes um atrás do outro, eu tive que anotar rapidinho para não esquecer, entendeu? Então, tem horas que você percebe que a tua conexão está um pouco mais aberta, está mais fácil de sentir eles, mas assim, nunca, nunca, nunca tenha a menor dúvida de que eles estão presentes. Mesmo que você não sinta, que você não veja, que você não, entendeu? Eles estão sempre presentes. O ancoramento é feito com os mestres ascensionados, tá? Mestre Sananda, que é Jesus. Tem simbologias ali dentro que eles trazem, que trabalham também com energia de Mãe Maria e com Anin. Então, esses seres, eles estão todos interligados. É um trabalho que a gente percebe de uma grandiosidade da espiritualidade, sabe? Porque eles não trabalham mais com ego, não tem mais a coisa do dividir, do separar, né? Ai, eu sou melhor que você, ai, a minha técnica é melhor que a sua. Não, é tudo unido. E a gente percebe, né, Pérola, quando a gente entra nas terapias, ou que a gente vem de trabalhos até voluntários, às vezes em casas espiritualistas, enfim, ou, sei lá, eu trabalhei muito tempo na Umbanda também, trabalhei um pouquinho em centro espírita, depois casa espiritualista. Gente, só mudam os nomes. Só mudam os nomes. A energia, né, é a mesma, a espiritualidade traz isso assim, dessa forma, às vezes com outros nomes, para que as pessoas consigam compreender dentro né, do seu grau evolutivo e tal, mas é tudo a mesma coisa no fim. E esses seres, eles englobam muitas técnicas, né? Eles misturam, eles juntam. Então, tem os mestres ascensionados, a gente sabe que tem, né? Que eles trabalham com várias energias, cada mestre dentro dos seus raios ali, né? Das suas vibrações,
Mas tudo isso se une num trabalho muito forte, muito bonito. E as simbologias arcturianas, tá, são geometrias sagradas, e a gente sabe que geometria sagrada é como um pendrive de informações. Então, assim, deixa eu pegar até, eu tenho... não vou ter... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o Antakarana, que é um dos... Ele é uma geometria sagrada, né? Eu tô com ele grudado aqui na parede. Tentar direito. Bom, vamos supor que seja uma simbologia arcturiana aqui. É uma geometria sagrada. Como é que vai acontecer a decodificação disso pelo nosso corpo, nosso campo vibracional, né? Nosso campo energético? Quando você olha para ela, essa imagem entra pela tua retina e a tua pineal é que vai decodificar o que está aqui. Então, as geometrias arcturianas, que são pacotes de informações, é dessa forma que trabalha, a pineal que vai decodificar. E lá dentro do nosso DNA estrutural, aquele DNA que a ciência chama de DNA lixo, porque não descobriu ainda para que serve, a gente sabe que essa questão é multidimensional e é mais espiritual do que científica, né? Começa a ativar algumas coisas ali. Então, dentro daquela geometria, vem, nesse pacote de informações, vem o que ela vai trabalhar. Se vai trabalhar traumas de criança interior, traumas de vidas passadas, realidades paralelas, entende? Então, uma série de questões, auto-amor, auto-perdão, amor incondicional, sabe? Cada simbologia ali, cada geometria sagrada vai trabalhar uma série de coisas. Então, é assim que funciona, sabe? E a gente tem que deixar um pouquinho o nosso cérebro reptiliano de lado, né? O nosso ego de lado, e abrir a mente e estar aberto para receber as energias, mesmo que você não entenda, mesmo que você que você não compreenda como isso tudo funciona. Porque se a gente não estiver aberto, a gente está deixando de aproveitar cara, uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa que eles trazem para a gente, né? Então se abram, aceitem receber, mesmo que vocês não entendam de início, né? E comecem a buscar informação, a buscar conhecimento. Para que eu vou buscar conhecimento se eu não vou trabalhar com terapia? Mas você vai receber terapia. Isso é autoconhecimento, porque essas questões todas vai acabar trazendo autoconhecimento. E o autoconhecimento vai fazer você se aceitar do jeito que você é, aceitar as suas próprias sombras e parar de se culpar, e sair de uma vibração de culpa, de medo, né, Pérola? A gente que atende com terapia, a gente sabe que culpa e medo são vibrações, são as piores vibrações que você pode ter e emanar, porque você vai estar atraindo um monte de coisa que não é bacana. Né? Não só isso, são vibrações extremamente destrutivas, sabe? Eu trabalho muito com frequência vibracional. E eu explico sobre isso. Culpa e medo, elas são frequências baixíssimas. O que elas fazem? Elas destroem o que você está construindo. Basicamente é isso. É como se você, quando você quer ter alguma coisa na sua vida, é como se você estivesse construindo uma casa. Só que é como quando você tem um medo ou uma culpa, ela destrói a estrutura da casa. Então, você tem que começar, muitas vezes, tudo de novo. É mais ou menos isso que acontece. A culpa e o medo e a vergonha, né? A culpa, o medo e a vergonha. Essa tríade é a tríade matadora de sonhos. Inclusive, é uma das tríades mais fortes destruidoras de autoestima. Porque a culpa, o medo e a vergonha, ou elas destroem ou elas te paralisam. Porque, às vezes, elas não te deixam nem construir. Elas ajudam a destruir o que está pronto e, se você não construiu, ela te trava no lugar. Por isso que boa parte das terapias, quando a gente aplica, a gente está trabalhando nesses níveis, que é o nível de você de ir minimizando a tua culpa, minimizando o teu medo e minimizando a tua vergonha, curando elas passo a passo, para que você vá destravando. A mágoa também, né? Extremamente destrutiva. Extremamente. Agora, você falando, né? A gente fica... Porque, às vezes, as pessoas que procuram a terapia para se tratar, às vezes acham que alguma coisa... tá, tudo bem, vou fazer um atendimento ali, mas qual a importância disso? Às vezes não dá muita importância, e a gente sabe que é aquela questão, tudo que está no nosso emocional pode vir para o físico, porque o nosso corpo etérico, ele é um holograma do nosso corpo físico, e tudo começa no etérico, tudo inicia no corpo etérico.
Então, o nosso campo emocional e o nosso campo espiritual, dependendo das energias que estão rolando por ali, ele vai vir para o etérico. E as nossas células, elas são criadas primeiro no corpo etérico. E depois elas são plasmadas. Só para eu dar um indicativo, se você não sabe o que é corpo etérico, é corpo energético. É isso. Quando a gente trabalha com terapias holísticas, o que nós fazemos? Nós tratamos a tua energia, justamente para fazer o que a Jaqueline falou, que é não trazer para o físico. Então, como você tem um corpo energético, a gente trabalha ali, porque a raiz do teu problema não está no físico, ele está no corpo energético. Então, a gente trabalha que, na verdade, o corpo energético tem várias camadas, né? Então, a gente trabalha neste corpo, que é a energia dele, para que, tirando as impregnações emocionais, energéticas de outras pessoas, de entidades negativas, que são justamente os artefatos. Então, quando você tira as negatividades, resumindo, são as negatividades que grudam na nossa energia. Quando a gente tira essa negatividade, seja de que ordem que a gente for, a gente está caminhando por um corpo saudável. Só que se a gente não alinha você, para você explicar como você está funcionando, para que você evite de continuar no mesmo padrão, não adianta nada a gente tirar, porque a gente tira e você constrói tudo de novo, porque você não sabe o que fez. Por isso que um trabalho terapêutico é tão importante. Vocês estão ouvindo barulho? Me desculpe, porque está tendo uma obra aqui e tem hora que eles não têm noção de horários. Normal. Isso. E o que eu queria falar, assim, para que as pessoas tenham a consciência, porque às vezes as pessoas não conseguem linkar, fazer esse link da questão energética com o corpo físico, tá? Em geração de doença, tá? Especificamente geração de doença. Por isso que eu tô, sei lá, veio na cabeça de falar disso, porque a gente acumula essas energias, e aí quando o nosso corpo etérico, tá? Eu vou falar o etérico mesmo, porque como a Pérola falou, são várias camadas, são 7 camadas, 7 corpos, né? E o etérico é o primeiro ali, depois do nosso físico, onde ficam os chakras. Tá? Onde ficam os chakras, que são os centros energéticos, né? Que são os bonitinhos aqui. Então, a célula saudável, ela é criada no etérico e depois ela é plasmada no corpo físico. Quando a gente tá com o nosso mental todo bagunçado, com o nosso emocional todo bagunçado, com o nosso espiritual todo bagunçado, e a gente não limpa, e a gente não se preocupa com isso, e isso vai acumulando, e vai acumulando, vai acumulando, o que pode começar a acontecer? Quando uma célula dessas é criada lá no corpo etérico, ao invés dessa célula ser criada já de forma saudável, ela já não é criada de forma saudável. Então, quando ela é plasmada no físico, ela já vem plasmada desequilibrada. E aí, aí é que começa o processo de doença no físico, quando a gente traz desses campos, né, emocionais, energéticos, enfim. Então, o câncer, né? Então, se a gente for pensar assim, na questão genética de decodificação ali, que uma célula tem a sua parte genética que vai dar a função para que ela serve. O câncer, a gente sabe que são células que não têm função, né? Que perdem essa questão e aí começa a se proliferar. Então, o risco de você... Eu sei, a gente sabe, eu conheço uma pessoa que gerou um câncer de mama por mágoa. Mágoa. De 30 anos de mágoa. Então, por isso que quando a gente fala que é importante você procurar, sim, um terapeuta holístico integrativo para fazer essas limpezas energéticas, é nesse sentido também, né? E para começar a limpar o teu campo, para que você possa ter uma vida que flua em todos os sentidos, e principalmente na saúde, né? Sim, e é importante a gente trazer isso, gente. Por que a gente pode fazer atendimentos à distância? Vamos começar por isso. Vamos fazer isso aqui. Por que você está trazendo o boneco? Por que isso? Porque, gente, para pensar. Vou pegar aqui a minha bonequinha. Ela é você. Como eu falei, o que a gente está falando aqui, eu e a Jaqueline falando, olha, a gente está tratando o campo energético. Então, vamos supor que é algo que está aqui ao teu redor, tipo esse movimento que eu estou fazendo aqui, como se tivesse um círculo em volta dessa boneca, que você não está vendo com seus olhos, tem um círculo aqui em volta. Esse círculo é a tua energia. Agora eu te pergunto, se você não consegue ver, você não consegue tocar essa energia, por que raios eu tenho que estar do teu lado para limpar essa energia?
Sendo que não se vê, não se toca. Não é que nem quando você vai num médico, que o médico fala para você, olha, eu preciso olhar, você tem que ir num médico fisicamente, apesar de hoje em dia a gente já ter a telemedicina, você precisa ir no médico fisicamente. Boa noite, Érica. Você precisa ir no médico por quê? Porque o médico precisa ver com os olhos físicos dele, detalhadamente, a tua pele, o teu corpo, a lesão, enfim, para ele determinar o que está acontecendo. Nós não trabalhamos com o físico, apesar de o nosso trabalho repercutir no físico, nós trabalhamos com a sua energia. A sua energia, eu alcanço ela em qualquer lugar do mundo que eu esteja, desde que eu saiba como fazer, que é o que a gente mostrou agora há pouco do boneco. Como eu falei, eu como reikiana, eu nem preciso disso se eu não quiser. Se eu tiver apenas a tua foto, com a tua foto, eu conecto com a tua energia, acabou. Exatamente. Porque é sobre... E eu faço uma análise, uma limpeza. A tua foto, ou o teu nome completo é da data de nascimento, não interessa em que lugar do mundo eu esteja, ou você esteja, eu trato você sem absolutamente nada. Por quê? Porque eu tenho acesso a uma ferramenta energética em que eu posso usar em você. É isso que a gente está tentando trazer para o racional de vocês, que para algumas pessoas é muito difícil. Eu ainda tenho cliente que eu falo, olha, eu vou tratar você. Eu falo, mas eu gostaria que você visse em casa. Eu falei, então, eu não trabalho indo em loco, porque não faz sentido. Não faz, gente. Tem coisa que realmente, tem coisa que você fala, pessoa, para ir pessoalmente, é uma necessidade emocional da pessoa. Mas não é uma necessidade real. Porque, como eu falei, tem tratamento que eu faço que nem a câmera eu abro. Quando eu falo totalmente distância, gente, eu faço o tratamento sem olhar para você. E eu sei o que está acontecendo. E eu não preciso abrir uma câmera para isso. E a pessoa vira para mim e fala, Pérola, você é elementos, você é uma bruxa, você tem isso e aquilo, você descreveu tudo que eu estou sentindo. É óbvio, eu sei ler a tua energia. Seja de que forma for. A radiestesia, gente, principalmente, ela é uma técnica poderosa que ela fala exatamente tudo. Eu tenho uma professora que ela fala exatamente, uma das minhas professoras de radiestesia, que eu tenho mais de uma, ela fala, o cliente pode mentir o quanto ele quiser. Fala o que quiser. Enquanto isso, eu vou lá, leio a energia vai me falar a verdade, porque não adianta o que você fala. Se o que você fala não condiz com a tua energia conta pra gente. A tua energia é fofoqueira, você não tem... Quem sabe ler a sua energia é fofoqueira? Eu falo... Porque eu, no começo, eu tinha muito medo, porque eu sei que a energia é fofoqueira. Falei, para quem que eu vou? Quem eu confio para cuidar da minha energia? Porque você tem que confiar na pessoa, porque a pessoa, dependendo do grau de... Tem pessoa que é muito ruim. A gente tem que falar isso. Profissional. Nós temos muito problema no meio holístico, porque tem profissional que é muito ruim, não é um profissional capacitado. Então, ele queima o nosso nome. Agora, profissionais... Que virou moda também, né? A coisa está ampliando de uma forma, e a gente sabe que aí tem um monte de curso baratinho, que tem alguns cursos baratos que são muito bons, tá? Excelente. Não são todos. Mas a gente sabe, por exemplo, assim, ó, tem né, uma galera aí que oferece 300 cursos por, sei lá, R$47. Gente, 300 cursos. Aí você começa a olhar o que eles estão oferecendo, está repetindo 500 cursos ali no meio. 10 são a mesma coisa, só muda o nome. Para quem é leigo, passa. Mas vocês acham que isso... Como que a pessoa vai, de fato, absorver ou ter uma formação efetiva, boa, com 300 cursos dados assim, a toque de caixa? Não é bem assim. E precisa bastante leitura, a gente precisa... né? Precisa buscar outras questões também, não é... O que eu falo é o seguinte, não é exatamente a qualidade do curso simplesmente, é quem é o terapeuta. E eu tô falando porque, gente, eu faço curso de todos os tipos. Eu já fiz curso baratinho também, porque eu queria saber como é que era. Então mas alguns são bons, são bem bons. Muito bons, mas eu tô falando por quê? Porque tem curso baratinho que eu falei, a minha questão não era que o conteúdo era ruim, é porque ele não tinha uma estrutura, ele tinha uma estrutura de técnica, mas ele não tinha uma estrutura terapêutica. Só que eu já tinha a estrutura terapêutica, então, a nível de conhecimento, foi perfeito. Mas a nível de aplicação, se eu fosse uma pessoa sem conhecimento, ia ter sido complicado. Porque uma coisa é técnica, outra coisa é você ser um bom terapeuta. Isso que algumas pessoas não entendem. E isso é muito importante quando você for procurar um terapeuta. Agora, falando sério, a gente acabou desviando um pouco da temática que era mostrar o boneco, mas a gente está falando da temática central, que é o tratamento. Porque qual é a lógica de um tratamento? É você se equilibrar. E a lógica de um tratamento, eu falei até na live de ontem. Ontem foi uma live sobre o desafio, né, que a gente está fazendo,
que é o desafio Faça de 2025 o melhor ano da sua vida, onde a gente trabalha com a distância também com o Mahalila. Que ele é um tabuleiro, é o Mahalila, a primeira vez que você está vendo, esse aqui é o Lindo, Mahalila. né? Lindíssimo. O Mahalila é um jogo milenário indiano de autoconhecimento. Então, ele ajuda você a entender, dentro do objetivo que você quer alcançar, o que está te ajudando, o que está te travando, que looping você está. Enfim, e a gente vai fazer isso amanhã e sexta para sonhos. Né? E a gente consegue fazer isso em grupo, num jogo. Por quê? É ler a tua energia, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, se a gente acessar alguma coisa em você e você tiver um problema, porque a gente está fazendo esse tipo de técnica, a gente acessa de tudo nessas técnicas. E às vezes tem gente que fala, pera, eu acessei isso, eu vi isso, eu lembrei de um trauma. Só que assim, nós somos terapeutas, a gente sabe lidar com isso. A pessoa fala, a gente acolhe, a gente fala, ok, vamos aqui, tô aqui com você. Agora, se você tá com alguém que sabe fazer só a técnica e não sabe como é que faz depois, não funciona. Ou a questão não é nem só o depois, é o acessar. Eu vou usar um exemplo aqui, gente. Nada contra regressões. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com limpeza de registro acástico. Só que eu sou uma pessoa, particularmente, apesar de trabalhar com registro acástico, eu sou contra vender regressão. Não porque eu acho errado, mas é porque eu acho que nem todo mundo tem a capacidade de lidar com memórias de vida passada. Nem todo mundo tem, nem todo mundo está preparado, porque as vidas passadas são esquecidas porque tem coisas muito traumáticas ali. E eu já conheci casos de pessoas que foi fazer regressão e entrou num trauma muito profundo. E só que a pessoa que atendeu ela não fez um acompanhamento depois. Então, se você vai fazer uma abertura de vidas passadas, você tem que saber como você vai apoiar essa pessoa, porque você não sabe o que ela vai abrir. Ela pode abrir uma memória maravilhosa, mas ela pode abrir uma memória traumática. Ou uma memória ainda acessando lembranças de lembranças de vidas passadas associadas a pessoas que ela tem relação nessa vida. Eu atendi uma pessoa assim. Posso fazer uma... Eu tenho uma mesa de diagnóstico, muito boa, por sinal. E eu estava fazendo uns testes com essa mesa, quando eu adquiri a mesa e tal. E eu fiz a leitura para uma pessoa, e aí eu descobri uma relação dela com a mãe. Com a mãe, tá? E aí eu vi que a questão dela com a mãe dela vinha desde a gestação. Aí eu comentei com ela. Aí ela falou que realmente que a mãe dela tinha tentado abortar ela. Tá? Só que na leitura eu descobri, então, que aquela relação dela com a mãe dela vinha de vida passada. Eu perguntei para a mesa, me veio uma pergunta, eu fiz a pergunta, tá? Eu não vou falar aqui, porque se a pessoa assistir, ela vai saber. Só que eu tive o tato de perguntar na mesa se eu podia passar aquela informação, a relação dela com a mãe naquela vida e o que aconteceu entre elas, para ela. E a mesa não permitiu. Exato. Então, é esse tipo de cuidado que a gente, também, esse é um dos tipos de cuidado que a gente tem que ter, porque não é tudo que você vai ler que você pode passar para a pessoa, e não foi permitido, e eu não passei. Exatamente, e é importante a gente trazer isso, gente, porque como terapeutas conscientes, é isso que acontece, nem tudo que a gente lê, eu falei, a tua energia é fofoqueira, mas a gente não é, assim, tipo, a tua energia é fofoqueira, mas a gente não é. Tem coisas que a gente não vai falar, porque a pessoa não tem capacidade para entender ou não tem estrutura. Eu já recebi informação de pessoas que eu não passei, ou eu dei uma mascarada até onde eu podia falar, porque é um tipo de informação que a pessoa não vai poder lidar. Principalmente informação de outras vidas. Informação de outras vidas, dependendo de quem está, primeiro, que nem acredita, e segundo, que são traumáticos. Como eu falei, eu atendi uma pessoa que ela não era que ela tinha visão, ela acessava sozinha. Só que ela não sabia que ela podia limpar isso. Eu falei, tudo bem, mas você acessa desde sempre. Ela falou, mas você limpa? Ela falou, dá para limpar? Eu falei, você fecha o registro? Ela falou, dá para fechar? Eu falei, dá. Essa é a questão, é o conhecimento. Então, a gente não sabe como é que funcionam essas questões, de registros acásticos, de acesso de memórias de vida passada. A grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe, mas tem gente que acessa naturalmente. Sim. E acontece, gente. Eu estou trazendo isso aqui porque quando você tiver um terapeuta, converse com ele sobre algumas coisas, porque ele vai poder te orientar.
Porque tem muita gente que vai com medo, né? E é normal, porque é a questão de, tipo, de vergonha. Eu até falo, gente, aqui é um espaço seguro, é um espaço para você se abrir. Então, eu dou muito essa liberdade para quem eu atendo, porque eu sou um ser humano. Eu sei que tem hora que a gente vai mexendo umas coisas e vai vir umas outras que você vai falar: ei, eu não vim tratar isso. Tipo, mas isso daí tá ligado ao que você veio tratar, então apareceu. E é sobre isso. Só que se você não tiver um terapeuta pronto para te assessorar, às vezes ele nem vai poder mexer, mas ele vai saber te indicar. Eu, por exemplo, tem tema que não adianta mexer, eu preciso de um psicólogo. Uhum. Então, eu não sou psicóloga, gente, eu sou terapeuta holística, eu trabalho nisso aqui. Tem coisas que eu vou precisar de um psicólogo para trabalhar mais fundo a psique humana, que eu tenho um limite dentro da minha formação. E tá tudo bem, porque nós tratamos de forma diferente. Eu teve uma Porque pessoa a gente até pode entender um pouco, até pode ler, por exemplo, C.G. Jung, né? Mas a gente não é formado para isso. A gente não tem essa formação de psicanalista, de psicólogo. Então tem que encaminhar. É a mesma coisa, a gente jamais vai chegar para uma pessoa que a gente está atendendo e dizer: olha, você está fazendo tratamento médico, você vai parar com o teu tratamento e a gente vai se tratar só com as terapias. Não. E se encontrar alguém assim, corre. Se encontrar alguém assim, corre. Corre mesmo. Corre, porque são terapias integrativas. Um dos nomes é integrativas por conta disso, porque ele é para ajudar a integrar. Eu, por exemplo, eu ajudo pessoas em pós-operatório a lidar melhor com tratamento com câncer, a também curar mais rápido e lidar com os efeitos colaterais. Mas eu jamais vou falar para a pessoa: não vai para quimioterapia, não faz a rádio, não toma o remédio. Isso não existe. Porque o que a gente consegue fazer? Energeticamente, a gente consegue trabalhar com a parte da imunidade da pessoa, fortalecendo o campo para que os efeitos da quimioterapia não atinjam de forma tão destrutiva, né? Não destruam, de repente, as células boas ali, e que a pessoa consiga se recuperar de uma forma, né, mais tranquila, passando por esse processo todo. Né? Exatamente. Então, dados assim, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque sim, nós terapeutas temos limites. A gente vai trabalhar você à distância, dá para fazer isso perfeitamente bem, tanto por videochamada, quanto por mesa radiônica, quanto por boneco e outras formas. Eu brinco que, minha filha, para tratar você, eu só preciso de um papel e uma caneta, e às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Mas, brincadeiras à parte, é vocês entenderem que conheçam um profissional com quem vocês estão trabalhando, porque um profissional sério, ele vai poder te ajudar muito, mas um profissional meia boca, ele pode te atrapalhar demais. Porque você está entregando teus sentimentos, teus traumas, as tuas dores para uma pessoa que vai te ajudar a curá-las. Nós não curamos nada, mas a gente ajuda você, a gente te conduz. Olha, dá uma olhada, vê se isso faz sentido. E se você der a condução na mão de quem não sabe o que está fazendo, cuidado. Pesquise muito bem esse profissional. Eu conheci uma cliente que ela falou, veio por indicação, que ela falou: para ela, eu queria muito, mas eu queria alguém que fosse bom. E eu conheci uma pessoa que foi tratada por você e eu vim. E a minha cliente até hoje me indica para outras pessoas. Por quê? Porque ela já me conheceu através de uma forma segura. Então, quando você for buscar um profissional, busque um profissional seguro, porque a gente faz um trabalho sério. Trabalhar com energia é algo muito sério. E tem gente que não está lidando com a seriedade que isso merece e precisa, porque a gente mexe em coisas, como eu falei, dependendo da situação, a gente está mexendo em trauma de vida passada. A gente está mexendo em trauma da infância da criança. A gente está mexendo com coisa da ancestralidade dela, que é um trauma geracional. E se eu não sei lidar com trauma geracional, o que eu faço com a cabeça dessa pessoa? E aparece muito, né? É o que mais tem, porque você não sabe o que é. E uma coisa que eu tenho percebido muito nas mulheres, principalmente, quando traz essas questões dos ancestrais, né? Me fugiu o nome agora. Transgeracionalidade. Transgeracionalidade. Geralmente vem pela parte da mãe. Então, vem da mãe, vem da avó, vem da bisavó, vem das tias-avós, é uma avalanche de questões energéticas aí, de relacionamentos, porque aí a gente começa a entender padrões repetitivos. Mas é a questão do útero, né?
Sim, a Isso questão vem do útero. muito Exato. do útero. É que essa é aquela, isso é um A papo gente tem muito. a mesma professora. Nós temos algumas. A gente se conheceu justamente porque nós temos a mesma professora em alguns cursos. E uma Isso, das coisas que a gente trabalha, uma das técnicas que a gente trabalha é a limpeza do útero. que é maravilhosa. Maravilhosa, que é com pêndulo hebreu. E lá, o que a gente aprende? A gente entende que essa questão geracional para a mulher fica no útero. Só que a gente vai acumulando de geração em geração, quando a gente gesta um ser, e até mesmo antes disso, a gente já tem a informação das gerações passadas e das gerações futuras ali. Uhum. Então, a mulher tem uma carga muito forte, e por ter um útero, a gente replica essa carga várias e várias e várias e várias vezes, porque é ali, o útero, ele é a formação da vida. Então, ele é a formação da criação. Porque como ela, né, como a nossa professora falou, é assim, a nossa avó, quando estava gestando a nossa mãe bebezinha, já tinha todos os ovócitos ali, que se transformariam nos óvulos e tal. E um desses era a gente. Nós viemos de um desses. Ou seja, se a gente for parar para pensar, a gente estava lá já dentro da nossa avó, né? Então, Porque essa a carga energética vem, sabe? Eu sei que para algumas pessoas isso é muito louco, mas é muito incrível quando a gente entende energeticamente essa questão da sistêmica. Tanto é que um dos tratamentos que eu faço é a vivência do Seja Deus Aqui Nasceu para Ser. Inclusive, no dia 8 agora de outubro, a gente tem uma nova turma dessa vivência, uma vivência poderosa para mulheres, né? Para ajudar as mulheres a resgatar o poder interior, resgatar a deusa que é, porque tem muita mulher desconectada do seu poder pessoal. Então, a gente ajuda das coisas. E o que a gente faz é justamente uma limpeza do útero muito forte. A gente limpa as memórias transgeracionais, as cargas energéticas dessa vida, tudo que for permitido ser limpo do útero, as cargas pesadas que estão ali, a gente manda embora para abrir para o poder pessoal, que são as coisas que barram o poder pessoal, sabe? Então é muito importante a gente trazer isso, a gente falar sobre essas questões, porque quando a gente trabalha de energia, gente, é muita coisa. Muita. Vocês não têm ideia quanto a gente estuda. Olha lá. Olha lá. Isso aqui não é nem perto do que eu tenho de livro, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente procura, porque não adianta. Não é só no curso, né? Não é só no curso. A gente precisa se aprofundar nos assuntos, a gente precisa ir atrás para poder entender, para poder explicar também. E para quando a gente for passar um feedback para o nosso cliente, ali para o nosso. Eu não gosto da palavra cliente quando eu lido com terapia, tá? Eu gosto do interagente, porque a pessoa interage comigo. Uma relação de cliente é a pessoa que só te paga, né? Compra um serviço e te paga. A relação paciente é a pessoa que senta na frente do médico e pacientemente ouve o médico sem falar nada. Então, o meu assistido é meu interagente. Tá? Então, o feedback eu acho muito importante, porque tem gente que atende e depois, quando vai passar o feedback, simplesmente ou só lê o que já está ali na apostila, com aquelas mesmas palavras, mas tem gente que não vai compreender. Então, você precisa trazer para o dia a dia, você precisa trazer, fazer com que ele entenda, porque, tu tá com o chakra raiz desequilibrado, e daí a pessoa não entende. Mas o que isso quer dizer? Entendeu? E tem as questões emocionais, tem questões de sobrevivência, de trabalho, de dinheiro, que estão ligadas a esse chakra. Então, esse feedback, né? Esse cuidado no dar o feedback, eu acho importante também. Pérola, vai falando aí que eu vou ter que abrir a porta aqui, porque a galerinha, né? Cachorro, gato, tá tudo por aqui, estão querendo sair, tá? Eu vou colocar mais um pouco do vídeo, então, gente, para vocês verem como funciona o boneco na radiestesia enquanto ela vai atender a família. As crianças, espera aí. Sim, meu amor, teu pai, deixa eu fazer aqui, filha. Vai reconhecer o campo da pessoa, tá certo? Ele vai reconhecer o campo, né? A energia da pessoa. Tá? Se ele girar, eu vou perguntar, posso até perguntar de novo. O chakra raiz está equilibrado? Está dizendo que não. Chakra sexual está equilibrado? Não.
Plexo solar está equilibrado? Não, ok. E assim por diante, faço em todos os chakras. Depois eu posso vir, e aí eu vou dar um impulso e um comando, né, para ajustar, equilibrar e harmonizar os chakras. Então, eu começo. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra o chakra raiz. Ajusta, harmoniza, equilibra, ok? Deixa o pêndulo girar até ele parar sozinho. Parou? Passo para o próximo. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra o chakra umbilical ou sexual. Ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, ok? E vou fazendo assim em todos os chakras, né? Então, beleza. Feito isso, eu posso ainda vir com uma tigelinha tibetana ou um sino pin. Eu não peguei o sino, então vou usar aqui a tigelinha. E dar um banho de som. Ou eu posso utilizar apenas a tigela para fazer a harmonização dos chakras, tá? Porque esse som é o Om, é o som primordial do universo, né? Então, ele tem a vibração, a faixa vibratória, que faz com que o chakra se equilibre. E assim eu faço de chakra em chakra, 3 vezes batendo, é o suficiente, ok? Tem um outro instrumento radiestésico também, que é o Dual Rode, ok? São essas duas anteninhas aqui, tá? Que eu posso, ao invés de usar o pêndulo para medir os chakras ali, eu posso usar o Dual Rode. Quando os chakras estão equilibrados, o chakra da coroa, né, o coronário aqui, é o único em que o Dual Rode vai cruzar as varetas, ok? Aqui em cima, quando ele estiver equilibrado. Então, quando o coronário está equilibrado, vai aparecer assim. Quando ele estiver desequilibrado, as varetas vão ficar paralelas, ok? E os outros chakras, em equilíbrio, todos eles, as varetas têm que estar em paralelo. Se ela cruzar, é porque o chakra não está equilibrado. Então, o Dual Rode é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada e muito de fácil leitura energética, né? Então, fiz um reequilíbrio dos chakras, posso retornar com o Dual Rode e testar. Okay? Uma outra forma, uma outra técnica que existe, que a gente pode usar o boneco substituto, não é? Porque existem as figuras de corpo humano que podem ser utilizadas também. E ele é uma outra versão, né? Uma outra opção que a pessoa tem, que o terapeuta tem, de utilizar. Ok? Então, eu posso. Existe um outro tipo de radiestesia que é feita, um outro tipo não, é a radiestesia, mas é a radiestesia cabalística, com o pêndulo hebreu, tá? O que é o pêndulo hebreu? É um pêndulo. Rapidinho, eu só parei o vídeo rapidinho aqui, gente, só para falar da questão a forma que ela falou da figura humana é aquele gráfico que ela mostrou no começo da live. Mostra rapidinho aqui, pessoal. Esse é o gráfico. Eu, por exemplo, uso esse aí. Eu dificilmente uso boneca. Eu uso esse gráfico para fazer tratamento à distância, que a gente pode fazer com boneco, mas esse gráfico ele é muito bom, muito útil. Eu comecei a fazer tratamento à distância com esse gráfico. Antes de trabalhar com mesa radiônica, eu trabalhava só com ele. Exatamente isso, eu tenho igualzinho. Opa, peraí. Pronto, vocês vão estar ligados. Não dá para fazer muita coisa com ele, né? Dá, eu comecei a fazer tratamento de reiki à distância assim. Porque, como eu falei, a gente tem dúvidas, né? E eu sempre gostei muito de trazer a cristalterapia, então eu usava ele para fazer o reiki com cristalterapia. Trabalhava muito com essa placa. Com a mandala? Com a mandala reiki? Tu fazia mandala reiki com ela, não? Não, eu fazia só equilíbrio de chakras mesmo e também limpezas, por exemplo, com turmalina e tudo mais, com ele, né? E depois eu comecei a trabalhar com mesa radiônica. Daí eu geralmente trabalho mais a figura humana dentro de alguma das minhas mesas, né? Porque eu comecei a analisar a mesa, enfim. Mas é interessante porque a versatilidade de técnicas. Agora a gente vai mostrar o pêndulo hebreu, vou deixar mais um pouco o vídeo para mostrar como ela usa o pêndulo hebreu no boneco.
Mas é para vocês verem que tem N formas de a gente trabalhar à distância. E quando a gente for conversar com você para te orientar, a gente vai acabar falando de qual forma que a gente vai fazer, para você se sentir seguro, para você se sentir confortável em fazer o seu tratamento. Exatamente. Deixa eu colocar aqui agora o vídeo de volta. Diferente, né? Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ele é de madeira, redondinho, todo, né, cilíndrico. E aí ele tem, de um lado ele tem ranhuras, 2 ranhuras aqui, e do outro lado ele é lisinho, ok? E aí a gente utiliza o que se chama de camisa ou etiqueta, ok? Essa aqui é a etiqueta, que está escrito vermelho, aqui é a cor vermelha, a vibração da cor vermelha em hebraico, ok? Por que o hebraico? O hebraico, assim como o aramaico, assim como o sânscrito, é uma língua sagrada. E por si só, as palavras em hebraico emanam energia, emanam poder, né? A gente chama isso de yantra, né? Existem os mantras, que são aqueles que a gente mantraliza, que a gente canta, né? Ou verbaliza, e o yantra é uma palavra, são letras, né? Que tem poder por si só e que basta movimentar. E o vento, esse movimento e o vento ali batendo, né? Fazem com que o poder dessa palavra se desprenda daqui e atinja o alvo que a gente quer. Então, por exemplo, essa é a cor vermelha, é a cor do chakra raiz. É a cor usada para equilibrar esse chakra. Então, eu só dou um impulso no pêndulo e ele vai decidir que direção ele vai girar. Tá vendo? Eu estou com meu braço parado, minha mão está parada aqui em cima. E ele está girando em sentido anti-horário. E ele está mexendo com o chakra. Ok? Ele já está modificando o chakra. Vamos supor que o chakra esteja hiperativo ou hipoativo. Então, ele vai girar para um lado, girar para o outro, até que ele mesmo equilibra a energia do chakra e deixa o chakra em perfeito estado de funcionamento, tá? Aí tem hora que ele para, às vezes ele para e ele vira, gira para o outro lado, ó. Tá indo sozinho, só que ele não tá limpando chakra nenhum, né? Porque não tem energia nenhuma no boneco. Ok? A não ser que o boneco já esteja captando a minha energia porque está próximo e eu estou tocando no boneco, né? Então pode acontecer, tá? Ok? E assim vai, tem etiquetas de todas as cores, né? De cada chakra, e a gente vai utilizando essas etiquetas e o pêndulo hebreu para fazer esse trabalho de limpeza e harmonização. São várias etiquetas, dá para fazer bastante coisa, bem legal. Esse pêndulo hebreu é o que a gente falou que a gente faz a limpeza do útero, tá, gente? É que aí a gente usa uma outra forma para fazer, a gente não faz pelo boneco. Uma outra, a gente tem uma prancha que a gente usa para fazer a limpeza do útero, mas é com o pêndulo hebreu, porque ele é uma técnica extremamente poderosa para a gente fazer tratamentos tanto presencial quanto à distância. Ele é maravilhoso. Os temas, né, que essa limpeza uterina trabalha são fantásticos. São muito, muito, muito legal. Então, para a mulherada que quer mudar, tirar umas coisas que estão prendendo você aí, para tudo, ele é bom. A gente estava até conversando, né, já que até, tipo, dependendo de como você tá com relação à cólica, até cólica menstrual ela melhora, porque ela tira essa carga energética. Eu fiz tratamento anteontem, eu acho, para mim, porque eu sofro muito com a TPM, né, principalmente com enxaqueca menstrual e tal, e eu percebi que dessa vez a questão da enxaqueca menstrual mudou já, tá? Aí, às vezes, a gente fica pensando, será que, né, coincidência? Mas não é coincidência, não. Não é. Eu já fiz, por exemplo, com limpeza de registro mesmo, né? E eu senti uma diferença tremenda, porque eu estava numa fase que eu estava com uma cólica muito ruim. Porque eu tinha uma cólica muito ruim, depois melhorou, daí voltou e ficou horrível. E aí eu conheci a limpeza uterina, mas eu estava num num lugar que não dava para fazer isso. E eu menstruei. E aí só que eu faço limpeza de registro acástico. E eu lembrei, poxa, quando a gente faz a limpeza do útero, a gente faz limpeza de registro.
Eu falei, por que eu não vou fazer limpeza de registro? Então, eu fiz limpeza de registro. Sim. Daquele foi o melhor mês que eu tive dos últimos meses de dor. É. Foi uma diferença tremenda, que eu fiz uma limpeza de registro do útero, eu nunca tinha feito para o útero, eu só tinha feito mas nunca para o útero. E fez uma diferença enorme. Não, assim, o útero é extremamente importante de tratar, porque ele traz as memórias mesmo de tudo que você passa, e não só desta vida. Então, vamos supor que numa vida passada você tenha sido estuprada, você tenha passado por algum abuso, alguma coisa muito traumática, muito, né, muito violenta, porque a gente sabe que a gente, em vidas passadas, óbvio que a gente viveu em épocas muito mais complicadas, mais violentas, né, da mulher ser muito mais castigada, ou muito mais colocada muito mais ali. vulnerável, vamos colocar assim, para não ficar pesado. A gente ainda é, né? Mulher ainda é, sempre vai ser. Mas ainda era pior, né? Aquela coisa era muito pior, exatamente. E o útero guarda toda essa carga energética, toda essa memória. Uma coisa que também a gente tem que lembrar o pessoal é assim, quando você busca uma terapia e a pessoa diz assim, vamos fazer uma limpeza de vida passada, um tratamento de questões de vida passada, como a gente tem, né? A mesa de harmonização de vidas passadas, que é excelente também. Às vezes a pessoa resolve fazer e acha que vai resolver a vida em uma sessão. Gente, quantas vidas a gente pode ter vivido e você quer limpar numa sessão? Então, assim, chamar o pessoal para ter essa consciência, porque as pessoas esquecem, né? Tá, vamos fazer. Mas acha que vem numa avalanche para limpar tudo. Gente, é só pensar assim, é uma analogia que eu entendi muito quando eu comecei a trabalhar. Hoje que eu trabalho com registro, é muito claro para mim, muito claro. Gente, a lógica da vida passada de trabalhar é a mesma coisa dessa vida. As coisas dessa vida você está conseguindo lidar do dia para a noite, você consegue resolver um trauma? Não, né? A vida passada é a mesma coisa. Só que a forma de você acessar, às vezes, é diferente, mas o trabalho de ressignificar aquilo, a lógica é a mesma. Então, a gente não pode ficar com essa ilusão de que só porque você decidiu que você quer tratar aquilo, que vai ser algo que do dia para a noite vai resolver. Pode ser muito mais fácil do que você espera para resolver, mas não é algo que do dia para a noite vai ser uma sessão só. Porque se é de vida passada, é porque é algo que você não resolveu, que você trouxe para resolver. Então, é algo justamente que já é mais complicado para você resolver. Senão você não tinha no seu registro para trabalhar isso. Então, tenham paciência. Tenham paciência com vocês para limpar, sabe? Eu falo por experiência própria. Uma das coisas, trabalhando com registro, é o que eu tive que aprender na minha vida. Para eu ter paciência, limpar os meus registros, para poder ensinar para as pessoas que eu atendo, que elas têm que ter paciência para lidar com os registros delas. Porque se fosse fácil, você não tinha esquecido. Assim, é isso que eu queria dizer. É só isso que eu tenho a dizer, assim. Mas é possível a gente ressignificar, sabe? Mas eu acho interessante a gente fazer esse adendo, porque muitas vezes cólica menstrual, gente, tem coisas que tem a ver com o emocional, com traumas. Muitas vezes, às vezes, é raiva, também atrapalha. Por isso que a gente falou do limpeza de registro, porque fez muita diferença para mim. E vamos continuar com o boneco, que a gente se empolga. Vocês perceberam que a gente se empolga. A gente tem que fazer live de outros temas. Verdade, a gente quer falar de todos os temas dessa aqui, que não estava nem programado para isso. Não estava. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Trouxe só para mostrar para vocês que existe uma outra técnica que a gente pode utilizar. Então, um outro uso é com o cone. Tá? O cone, ele também pode ser utilizado, cone hindu, né? Cone chinês, cone hindu. Ele também pode ser utilizado para limpeza dos chakras e harmonização. Então, eu vou posicionar em cima, existe um suportezinho, né? Posiciono aqui em cima, coloco fogo na parte de cima do cone, ele vai queimando e vai limpando o chakra. Para quem faz os cones, para quem fabrica os cones, ou quem quiser, pode tentar encontrar esses cones feitos com louro em pó e pode utilizar para atrair prosperidade. Então, vai passando em todo o campo áurico da pessoa, dando todo o campo energético, principalmente nos chakras inferiores, né?
que são os chakras mais ligados ao mundo material, às nossas questões materiais, de sobrevivência, de trabalho, de criatividade para projetos, né? E pode utilizar ele com louro. Aí pode ser feito também com alecrim, com manjericão, tudo em pó, né? A folha, a planta em pó, misturada na parafina, e na hora que você coloca a parafina no tecido aqui para formar o cone, ele fica impregnado com a erva, e na hora da queima, a parte etérica, aquela energia etérica da erva se desprende e faz a limpeza ou faz a atração das energias que a gente quer. Então, é uma outra forma de trabalhar também com o boneco. Então, tem inúmeras formas de utilizar, né? Acho que por fim... Antes de finalizar, eu tenho que compartilhar algo com vocês, assim, que a gente está chegando Estava na rindo última. aí. Eu comecei a rir, porque assim, é isso que eu precisava compartilhar, porque eu falei, o pessoal não vai entender nada, eu preciso falar. Gente, eu acho o Conindo uma técnica maravilhosa, mas essa é uma técnica, eu me imagino queimando a casa fazendo essa técnica. Ele é meio complicado. Assim, ó, a minha irmã, ela tá aí na live. Ela também aplica. Então, às vezes, quando ela vem de São Paulo, às vezes a gente aplica, faz uma na outra e tal. E, cara, você tem que ter um cuidado absurdo, porque conforme ele vai queimando em cima, você tem que ir tirando a parte do tecido ali que queimou, né? Uhum. E às vezes você vai pegar e pinga um pedacinho dele ainda em brasa. Ai, olha, menina. Essa é uma técnica que eu acho fenomenal. Eu ainda não testei, mas eu tenho muita curiosidade. E eu quase fiz um curso de Conindo para conhecer e para fazer, mas do jeito que eu sou, eu até uma vez estava conversando com gente que me conhece. Eu falou, Pérola, não. Essa não é para você. Você vai colocar fogo em tudo. Essa terapia deixa para os outros mais capacitados. Porque eu falo, não, essa eu vou botar fogo na casa. Então eu deixei para lá, pela segurança das pessoas. Mas é bem legal, porque tem até... Quando eu fiz o curso da aplicação e da fabricação dele. Por isso que eu até falei ali, porque eu sei fabricar o cone também. E eu aprendi a ler a chama. Ah, você aprendeu a ler a chama? Sim, que legal! Aprendi. Não me pergunte, porque eu não lembro. Faz muito tempo que eu não... Até que eu não mexo com Conindo. Mas eu aprendi a ler a chama, porque tem diferença. Porque o que acontece? O fogo são as salamandras que trabalham, que é o elemental do fogo. Inclusive, assim, quando a gente fala em aplicar o cone, tem gente que você vai... Por exemplo, se eu for aplicar em você, tem gente que quer bater papo durante a aplicação. Tô deitadinha ali, recebendo, né? O cone tá aqui queimando e quer bater papo. Só que se eu, como terapeuta, intencionar e pedir para que as salamandras queimem tudo que for de negativo, e a pessoa começa ali a falar um monte de coisa, às vezes está falando da vida de alguém, às vezes está falando bobagem, às vezes, entendeu? E depende muito dos pensamentos da pessoa também, porque elas vão pegar. Aí o que começa a acontecer? Começa a espirrar fogo, tá? Então, assim, você tem que falar à pessoa, olha, quietinha, mantenha seus pensamentos elevados, para que o fogo faça seu trabalho sem, né? Não apavora a pessoa, porque, cara, é sério, as salamandras, elas são incríveis, a gente fica, sabe, a gente não dá muita bola, porque é aquela história, né? É que nem a pessoa que quer o tratamento presencial, porque entende que só vai funcionar no presencial, porque não consegue enxergar, então a gente não enxerga. Mas elas estão ali, e elas estão fazendo o trabalho delas. E aí o fogo mostra, tá? Tanto que no final de um tratamento desse, você precisa libertar estas salamandras, porque salamandras de fogo presas, e às vezes fica presa ali no campo da pessoa, pode dar coisinhas também, tá? Então, o cone, ele é muito interessante, ele tem muitos detalhes, é bem legal mesmo. Que legal. Só para quem não sabe do que ela falou de leitura de chama, porque acontece o seguinte, gente. A forma como o fogo se apresenta, ele traz mensagem. Só que você tem que saber ler a mensagem no fogo. Eu sou uma pessoa que eu não sei ler, mas eu sei que tem.
porque ele vai falar, por exemplo, se o fogo queimar assim, significa isso, que a pessoa está se sentindo dessa forma. Se o fogo queimar dessa forma, significa que tem isso, essa interferência no campo. Mas óbvio que isso tem que ser num ambiente controlado, porque senão vem o vento e vai fazer o fogo fazer outras coisas. Mas no ambiente sem corrente de ar, a forma como o fogo se apresenta é uma mensagem que ele está mostrando de como aquela pessoa está naquele trabalho. Ela pode ser uma chama mais alta, mais baixinha, ser azul no centro, ela pode dançar. Então, é por isso que, tu falando agora do vento, se você está num ambiente fechadinho ali que não passa vento e a chama está dançando, é uma leitura, ali já está te falando alguma coisa. E ela lê o campo emocional da pessoa, não é só o físico, porque a gente usa bastante cone para trabalhar questões de sinusite, rinite, né? As otites também, ou ouvido aquele excesso de cera, enfim. Mas a leitura da chama, ela está te falando das questões emocionais, do campo áurico da pessoa, de como essas questões aí. Então, é bem interessante aprender a fazer a leitura da chama. Eu vou querer fazer uma sessão de cone à distância com você. Se bacana. prepara que a gente vai marcar, porque eu quero fazer. Se prepara. Porque eu quero. Dar uma estudada de novo, porque eu já não lembro direito, mas tá tudo. Por favor, porque eu quero uma sessão de cone. Então, gente, vamos finalizando, porque eu me empolgo. Vocês veem aqui, já estou até marcando atendimento para mim, porque eu sou dessa, me cuidem. Cuidem de vocês também. É muito assunto. É sobre isso, se cuidem também. Deixar, a gente vai até 6 horas da manhã. Oi? Se deixar, a gente vai até 6 horas da manhã. Vai, mas a gente está acabando, gente. Agora a gente vai para a última técnica que ela vai mostrar e a gente já vai finalizar a live daqui a pouco. Aqui. Então, a cromoterapia é uma outra forma de utilizar também. Tá? Eu tenho aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu não tenho bastão cromoterápico. Tenho a lâmpada. Deixa eu ver esses cristais. O chakra raiz, que é o vermelho. Aqui no controle, eu tenho as cores, então eu vou escolher o vermelho. Vou posicionar o vermelho para o chakra raiz e vou deixar por algum tempo. Tá? Posso deixar por alguns segundos. Tá? Depois o laranja, aí eu altero aqui. Posiciono no outro chakra. O amarelo. Ok. Aqui, eu tô fazendo aqui na frente para que vocês possam ver a diferença das cores, tá? Porque senão não vai dar pra ver. O verde, então no chakra cardíaco. E o violeta aqui, o meu. Então é isso. Essa é uma outra forma também de fazer tratamentos utilizando o boneco terapêutico ou o substituto, né? Pérola, como vocês podem ver, ele traz infinitas possibilidades de trabalho. Então, uma coisa que eu percebi ali, no vídeo, eu falei dos chakras, até para não deixar o vídeo muito extenso, né? Mas, lembrando que não é só para os chakras, por exemplo, essa questão da cromoterapia, nós temos gráficos radiônicos, que é para a saúde, por exemplo, que você pode deixar ali o boneco em cima, né, do gráfico para a saúde, ou só o testemunho, só o papelzinho mesmo, né, ali no gráfico, e aplicar a cor. Então, se é para a saúde, eu vou aplicar o verde. Ou mesmo que seja para a saúde, eu estou precisando, sei lá, de um analgésico, estou com uma bursite, um reumatismo muito, né, inflamado, muito dolorido e tal, aplico um azul ali, enfim, usa as cores para outras questões, né? Eu, no vídeo, acabei focando nos chakras, mas só para deixar claro que não é só isso, né? A gente pode trabalhar o corpo inteiro, trabalhar várias coisas. Existem protocolo com as cores, tá, gente? Eu também trabalho com cromoterapia. Então, as cores têm as informações fora dos chakras, como, por exemplo, ela falou do azul, porque o azul ele é calmante, então ele ajuda a minimizar a inflamação e tudo mais. Ele esfria, né? Ele esfria, então ele ajuda a reduzir a inflamação. Mas nós temos protocolos de cores para, por exemplo, para resfriado, para questões de pele. Então, a combinação de algumas cores, assim como a gente faz aquelas combinações para fazer pinturas, a gente faz combinações para ajudar em curas. Até rimou. Para ajudar em curas, elas ajudam. Então, eu trabalho com cromoterapia tanto
essa questão física, né, com lâmpada, mas eu também trabalho com cromoterapia etérica. Lembra que eu falei que eu sou especialista em técnicas etéricas? Uma das técnicas etéricas que eu trabalho é a cromoterapia, porque é uma informação. Então, eu trabalho com a informação daquela cor enviando para o campo vibracional daquela pessoa. Que é a mesma coisa, só que em vez de eu ligar uma lâmpada, eu acesso a energia e mando. Assim como os cristais, que a gente falou de cristais aqui também, eu também trabalho com a energia dos cristais à distância, porque o cristal é uma informação, gente. Então, a informação do cristal que a pessoa precisa. Assim como a cor, os cristais também não trabalham só os chakras. É que a gente usa os chakras porque eles são centros dos desequilíbrios. Então, é mais fácil a gente trabalhar ali e a gente vai resolver todas as outras coisas. Mas eu posso colocar um chakra, uma pedra num lugar específico para tratar alguma coisa. A gente tem a calcita, não, a calcita laranja, ou amarela, essa pedra, que ela é para tirar dor. Então, você pode utilizar ela em cima do ponto específico, ali pode usar naquele gráfico do corpo humano, ou no próprio boneco, usar combinado com um gráfico radiônico, põe a pedra, intenciona, liga a lâmpada, né, o bastão ali com a cor específica, enfim, e vai juntando uma porção de técnicas e a coisa funciona super bem, né? No meu canal, lá no Alquimia da Luz, tem uma aula sobre água solarizada, e lá tem uma parte específica sobre cromoterapia, e aí eu falo eu trago a parte terapêutica de cada cor. Tá bem legal, tá bem explicado lá. Tá bem completo, dá uma olhada lá, gente. E no meu canal tem algumas meditações que eu libero. Então, dá uma olhada lá, que se não me engano, acho que tá online já. Tem meditação com pedras. Algumas das meditações que eu uso, às vezes eu coloco algumas pedras. É que eu não sei se eu já liberei no canal, porque no canal tem meditação com tarô, porque eu também sou taróloga e eu trabalho com a parte etérica do tarô. Então, a energia do tarô para curar, para a colocação do arquétipo. Então, eu tenho algumas meditações, se vocês quiserem conhecer essa parte mais etérica de algumas coisas que não necessariamente são. Por exemplo, o tarô tem algumas meditações lá, como você usa o tarô não só para leitura, mas para você fazer curas. Porque o tarô também cura. Se você souber usar as informações do tarô, não de uma forma tradicional. Isso é importante falar. A forma tradicional, como um oráculo, ele ajuda você a acessar as curas se você estiver aberto, mas existem técnicas que a gente usa com o tarô que ele realmente, a informação do tarô ajuda você a se curar com mais facilidade. E é isso. E a gente pode usar o boneco também para fazer essas técnicas com o tarô, tá, gente? Eu estou trazendo isso, não é aleatório. Porque eu consigo, se eu quiser colocar uma carta em você, eu posso te conectar a um boneco e enviar essa carta através do boneco. A energia do arquétipo, né? Trabalhar com a energia do arquétipo. Tanto o que está faltando quanto o que está em excesso, às vezes, né? Sim, porque na verdade, o que eu trabalho, gente? Eu, basicamente, já que a gente está falando aqui, eu trabalho com alinhamento de chakras pelo tarô. Então, eu descubro no tarô como é que está cada um dos seus chakras. E depois eu vou fazer o alinhamento deles, daí eu vejo a forma que é melhor de fazer esse alinhamento. Porque tem N formas, tem com reiki, tem, enfim, a forma que eu sinto que você precisa, e faz a ativação da carta das cartas, ou da carta que você precisa dentro dos desequilíbrios que apareceu nos seus chakras. Fazer alinhamento de chakra pelo tarô é magnífico, assim, porque ele te dá uma leitura realmente do que em cada chakra, o que está acontecendo ali, naquela área. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Se um dia vocês quiserem, é muito... Não sei se você já fez, mas é maravilhoso fazer alinhamento de chakra com tarô. Não experimentei fazer com tarô ainda não. Nossa, é muito bom. Porque, assim, uma das primeiras vezes que eu fiz para mim, foi muito bom, porque eu alinhei os meus chakras só lendo. Só entendendo que tinha em cada um, eu alinhei. Tanto é que estava desalinhado, na hora que eu entendi o que tinha, a informação, eu falei, caramba, daí eu fui fazer a medição, falei, já alinhou. Esse tipo, eu alinhei só tendo a consciência do que estava bloqueando cada um deles. Como é que você descobre qual a carta para cada chakra? Eu faço a leitura do seu chakra. É uma outra tiragem, ela é uma tiragem dos chakras. É específico para isso. Então, você faz a leitura do chakra. Daí, o equilíbrio energético, como eu sei o tarô, a questão do, assim como você, o tarô etérico, se eu quiser fazer pelo tarô etérico, eu posso fazer pelo tarô etérico. Sim.
Mas daí eu vejo se é o tarô etérico, se é cristal, se é radiestesia, se é reiki, eu vejo a forma de fazer. Porque às vezes eu posso abrir o tarô, fazer a leitura, ver qual é, o que significa aquela carta no Você faz a tiragem como se fosse uma leitura normal de oráculo, só que tu conversa com o tarô, acerta com o tarô, que aquela leitura que tu vai fazer é para os chakras. É isso. Exatamente. Só que daí eu entendo como é que é o bloqueio do chakra. Sim. É muito bom. É muito Legal. bom porque ele dá um completão do que aquele chakra tá te travando ou tá te ajudando, sabe? Que bacana. É muito poderoso. Um dia, se você quiser, a gente agenda. É muito bom. Daí depois faz o já alinhamento. vamos fazer uma troca aí já. Já vamos marcar, a troca tá marcada já. Depois a gente conversa sobre isso. É sobre isso, gente, tá vendo? É sobre isso. Porque quando a gente conversa, a gente entende de tratamentos que a gente não conhecia. Isso é muito bacana. Então, vamos finalizar aqui. Vai lá, olha. E às vezes é mais prático da gente trabalhar, é mais gostoso, porque ao invés de um gráfico de uma figura humana, porque tem o gráfico, o meu não está aqui, um gráfico como esse, só que aqui é a figura humana, né? Ou uma impressão, porque tu pode imprimir também. Então, eu acho muito gostoso trabalhar com o boneco, né? Então, gente, como vocês puderam ver, tem inúmeras utilizações, são inúmeras técnicas que a gente pode usar para isso. Existe o Money Reiki, que é uma outra vertente de Reiki também, que trabalha a energia espiritual do dinheiro. E aí também pode, né, faz o testemunho ali, né, traz a energia da pessoa para o boneco. E a forma como você faria, como a gente faria na pessoa, com a imposição de mãos, trabalhando com os símbolos do Reiki do dinheiro, dá para fazer essa imposição de mãos no boneco e intencionar e emanar a energia do dinheiro do Money Reiki para o boneco, né? E a pessoa vai receber isso no seu campo, tá certo? Então é isso, gente. Eu vim aqui mostrar para vocês o que a gente está falando e para que vocês entendam que são inúmeras possibilidades, que é muito legal trabalhar como substituto e é muito gostoso trabalhar com ele, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se não ficou, deixem aí no chat, né, as dúvidas, as questões que vocês têm que a gente vai respondendo, tá certo? Um beijo. Tá sem som? Voltei. E é isso, gente. Finalizamos a questão com o boneco. Mostra de novo a prancha do Money Reiki, por favor. Mostrei rapidinho. É que não dava para ver e eu não ia tirar você do vídeo. Gente, o Money Reiki, essa daí é uma das formas que a gente usa para aplicar Money Reiki à distância, que é por essa mesa radiônica, na verdade, que é da Quântica Flow. Então, o Money Reiki, ele é uma técnica poderosíssima. Eu sou apaixonada pelo Money Reiki, né? Eu tenho 2 formações em Money Reiki, inclusive, que tem reikis que eu tenho formação com mais de um professor. Né? O Money Reiki eu tenho com 2 professores diferentes. Um deles é a Darlene, que criou essa mesa maravilhosa. Isso. E o Money Reiki é uma técnica poderosa, que ele é um tipo de reiki que ele trabalha com a energia espiritual do dinheiro, como a Jaque comentou, que é o quê? Ajudando você a tirar os bloqueios, porque você não tem dinheiro, muitas vezes eu tenho dificuldade de ter dinheiro, porque você tem alguma crença, algum bloqueio, algum trauma, alguma coisa na tua energia, ou a tua energia está pesada, que você não está conseguindo acessar dinheiro. Acontece, e eu vou dizer que acontece demais, gente. Acontece demais que às vezes você não está conseguindo dinheiro porque a tua energia está com muita sujeira. Eu já fiz tratamento que eu falei, gente, ó, desculpa aí, mas se vocês não fizerem limpeza energética, tratar a energia de vocês, a prosperidade vai travar, a energia de vocês está pesada. A gente entende, quando a gente faz o curso do Money Reiki, que a gente passa a entender essa questão, né? Essa dinâmica do dinheiro, porque vendo a história da canalizadora da técnica, né, da Stephanie Braille ali, que, nossa, fez milhares de cursos de lei da atração, colocava em prática toda a questão da lei da atração e as coisas não fluíam, não funcionavam, e ela ficava se perguntando por que isso não acontecia. Até que veio, né, ela conseguiu canalizar e entender que o dinheiro tem uma energia espiritual, né, então vem essa energia da fonte divina mesmo, mas se
o teu campo. Se você está carregado, está fechada, se a tua energia não está legal, se tem bloqueios na tua energia ali no teu campo, essa energia espiritual do dinheiro vai bater e vai voltar. Não tem como entrar, não tem como fluir. Então, o Money Reiki, ele trabalha com a limpeza. Ele não é que nem a lei da atração para você co-criar. Não, é para você limpar o teu, né? O teu Mas tem a parte da cocriação também. Ele depois tem esse da limpeza. Sim, exatamente, ele trabalha sim. com a limpeza, Consegue, muitas vezes você não consegue manifestar, né? Manifestar objetivos. Exatamente. E tal, tanto que tem símbolos de manifestação. Mas o intuito principal ali é o da limpeza, né? Na verdade, é os dois. O Money Reiki, porque assim, a Stephanie Bray, ela tem diversas técnicas, e ela tem mais alguns outros sistemas que trabalham com dinheiro. Eu, por exemplo, além do Money Reiki dela, eu tenho o Abundance Flush Empowerment, que é o Reiki da abundância, e eu também tenho o Money Protection Reiki. Então, o Money Reiki, ele é um sistema focado em limpeza e magnetização. O Abundance também, só que é de uma forma diferente. Tanto a limpeza quanto a magnetização é diferente no Abundance, mas ele também trabalha com os dois. Agora, o Money Protection, por exemplo, que ele é maravilhoso, ele trabalha com a proteção. Por quê? Porque ela entendeu que não adianta só você magnetizar. Às vezes você não está conseguindo manter o dinheiro, não é só culpa sua, é porque tem energias externas atrapalhando. Então, ela desenvolveu isso. Esse daí é um reiki ligado ao arcanjo Zadkiel, do raio violeta. Ai, que bacana. Com a intercessão do arcanjo do raio Zadkiel, do raio violeta, que é o arcanjo Zadkiel, você faz a proteção do teu campo. Então, você ajuda a proteger o teu campo para que você não seja afetado por energias externas que atrapalham a tua magnetização de dinheiro. Bacana. Então, tem níveis, é muito bacana. Só dela eu tenho esses 3 de abundância. Eu tenho alguns outros sistemas que trabalham com abundância que eu gosto bastante. A benção mística de Ganesha é muito bom. Ele é muito poderoso. A benção mística de Ganesha. Porque ele trabalha com a energia de Ganesha para tirar os obstáculos. Então, ele é muito poderoso. A benção de Lamski, que é uma deusa indiana. Eu sempre falo Lakshmi. Lakshmi. Eu sempre enrolo a língua para falar o nome dessa mulher. Ela é maravilhosa também. Eu tenho a bênção e o bálsamo, também é muito bom. Então, tem várias coisas que trabalham, gente, porque dinheiro tem níveis de limpeza. E níveis de magnetização também. É isso que é interessante a gente parar para pensar. Porque, por exemplo, só no Money Reiki, eles têm, de magnetização, tem 3 tipos de magnetização. Que é o cifrão, a magnetização de objetivos e a magnetização de metas, era metas? Agora até fugiu o termo. Mas tem 3 tipos de magnetização lá dentro, fora os outros de limpeza, né? Então, mas para limpeza ele é poderosíssimo. Eu gosto muito dele para limpeza. Eu gosto. Sempre sai. Quando as pessoas procuram a técnica para prosperidade e você vai pendular, qual é a primeira coisa que sai? Limpeza. Sempre. A maioria. Já teve gente que eu já peguei que já estava na manifestação ou na parte de metas, mas a maioria... A maioria é limpeza. A maioria da limpeza. Mas é isso, gente. Jaque, muito obrigada por estarmos aqui. Foi uma live muito gostosa. A gente ficou até mais tempo do que eu esperava, porque foi muito bom. A gente se empolgou demais aqui, gente. A gente se empolgou. Era para ser 1 hora. A gente está a 1h40 aqui, porque a gente se empolgou demais. Entra, vira um bate-papo e, como eu falei, a gente tem muito assunto. Essa questão energética vai longe. Se deixar, vai até 6 horas da manhã. Estamos aqui batendo papo, então. Estamos, porque tem muita técnica. Quando a gente conversa com quem gosta e entende o que a gente entende, a gente vai e a gente descobre coisas diferentes, né? Porque a gente somos terapeutas, mas trabalhamos com linhas diferentes. Exatamente. Então, eu tive que me controlar aqui para não perguntar, mas onde é que você fez esse curso? Mas com quem é que dá esse curso? Entendeu? Eu tive que me controlar para ele dizer, calma. Depois eu chamo ela no privado ali. A gente conversa sobre isso. Porque não é que, mas é que como eu estou em casa, você está em casa, a gente acha que está ali batendo papo.
a gente tem que marcar papos assim, porque é gostoso, gente. Exatamente. Agora me deu até vontade. Se bobear, eu vou criar um quadro só para fofocar com o terapeuta, para a gente fazer um quadro de trocas, assim. Eu acho que é Só para a bacana, gente tá? fofocar. Eu Anota acho aí, que gente. Depois vocês até falam se vocês querem, porque eu vou fazer fofocas terapêuticas. Vamos fazer. Nossa, é um bom nome para um quadro, fofocas terapêuticas. Assim, tipo, vamos pensar sobre isso. legal, hein? Vou Gostei da pensar ideia. sobre isso, que daí a gente convida uma galera, porque tem muito. Gente, a gente conhece muita terapeuta incrível. Conheço umas terapeutas assim com umas histórias. A gente fala de fofoca porque a gente está fazendo essas trocas, né? Mas essas questões de muito poder, assim, de compartilhar muito, tanto para quem é terapeuta quanto para quem não é terapeuta, para se cuidar. Porque quem aproveitou essa live bem, assim, vocês saíram aqui com várias dicas de como é que você se olha de uma forma diferente para você se cuidar. A gente falou muito de técnica, porque essa live é uma live mais técnica, mas a gente falou sobre coisas que será que você não está precisando disso que a gente falou, de uma limpeza de chakra, uma limpeza energética, uma limpeza uterina. Será que você não está precisando jogar uma halila para se reconectar com o teu sonho, ou tirar um tarô para entender o que está acontecendo aí? Entende? A gente deu várias coisas que você faz. Será que você está atento ao que está acontecendo no planeta? Será que você está atento? Porque assim, a maior parte das pessoas está reclamando de cansaço, de fadiga, né? Seja cansaço mental ou cansaço físico, que não sabe de onde vem. Mas eu estou dormindo e eu acordo cansado. Gente, a gente está com uma psicosfera muito pesada no planeta, energeticamente falando. Então, o nosso campo, todo mundo tem um campo energético, todo mundo lê energia, todo mundo lê. Independente de ser terapeuta ou não ser terapeuta, todo mundo lê, porque é a troca energética, né? Que a gente faz com a pessoa que a gente encontra na rua, com o nosso familiar, com a pessoa que mora com a gente, com o animalzinho que a gente tem em casa. Essa troca energética acontece o tempo todo, e a gente faz essa troca energética com o planeta, e a gente sabe que as coisas estão complicadas. Então, prestem atenção, né? Porque muito disso que tá acontecendo com todo mundo, dores de cabeça, cansaço mental, cansaço físico, tem muito a ver com energia. É muito energético. E tem que aprender a se cuidar, tem que aprender a se proteger. Questão dos aparelhos eletrônicos, né? A gente está o tempo todo na frente de aparelhos, ou seja, do computador, ou do celular, ou de TV, micro-ondas, geladeira, enfim. E tudo isso emana radiação eletromagnética distorcida. Avião passando por cima da casa, os postes de luz com os cabos de luz, são radiações eletromagnéticas distorcidas, e isso não é bacana, isso atinge a gente com uma força danada. Quer ver criança? Tem muita criança sendo diagnosticada com TDAH, tá? Que tem muito a ver com a quantidade de horas que esta criança tem de acesso à televisão, a celular, a computador, e tá ali. E o campo delas é muito mais sensível, a criança é muito mais sensível. Então, proteja suas crianças, dê limite para suas crianças, porque tem muita questão energética que está afetando as crianças, e os pais não estão sabendo lidar e estão achando que são questões físicas, e às vezes não é. A maioria das vezes não é. E assim, antes de finalizar, eu quero muito trazer isso, já que você já trouxe, que é a importância de vocês serem donos da sua própria cura. Eu tenho até uma formação de reiki que eu falo sobre isso. Gente, não adianta. Vocês têm que aprender a lidar com a energia de vocês. Como ela falou, a gente lê energia, eu sei ler profissionalmente. Mas antes de saber ler profissionalmente, eu já era afetada pela energia das outras pessoas, só que eu me ferrava, porque eu entrava em contato com a energia dos outros, pegava umas informações que me atrapalhava e não sabia o que fazer com aquilo. Hoje, não. Hoje, como eu sei lidar com a energia profissionalmente mais para mim, eu acesso uns campos meio esquisito, mas aí eu vou limpar, eu vou saber por que aquilo está me incomodando, eu vou analisar, limpar, tratar aquilo para impedir que se eu encontrar campos semelhantes, eu lide da mesma forma. Mas a maioria das pessoas, quando eu dou curso de reiki, eu tenho um reiki que é o reiki de limpeza de entidades negativas, que eu aconselho para todo mundo que quer aprender a lidar com a energia de uma forma simples, principalmente para quem é médium. Porque se você é médium e você não trata da sua energia, sinto muito, você está tendo um momento de autossabotagem ou de ignorância que está acabando com o seu dia a dia, com a tua qualidade de vida. Porque quem é médium tem uma amplitude energética que é isso aqui, ó. Eu falo que, tipo, quando você tem uma esponja, né?
É um terror para quem é médium, dependendo. Gente, para quem é médium, tem dia que, tipo, por exemplo, ir no mercado, dependendo do nível de sensibilidade energética que você tá, se você não se protege energeticamente, é uma porta para o inferno. Porque você se conecta. O mercado dia de sacolão, para quem é médium, o mercado um dia de sacolão, se você está sem proteção energética e você pega aquele povo correndo atrás das promoções, é um terror, é um filme de terror, porque você acessa umas energias nada a ver. Então, vocês precisam aprender a cuidar da energia de vocês. Eu falo muito sobre isso. É como se você estivesse chovendo e você está querendo sair na rua sem capa de chuva, sem guarda-chuva, sabendo que você precisa. Todo mundo precisa, mas quem tem uma sensibilidade energética precisa ainda mais. Então, aprendam a cuidar da energia de vocês. Se vocês precisarem de ajuda, me procurem, porque eu dou curso sobre isso, sobre como você aprende a cuidar da tua energia no dia a dia e o que pode estar te atrapalhando, inclusive. Porque, gente, não adianta. Se você não aprender a cuidar da tua energia, fatalmente, uma hora vai dar ruim. Você não tem terapeuta 24 horas por dia com você. Então, você precisa aprender a cuidar. E é isso, senão a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Não, porque daí já tem outro assunto, vai embora. Já, e tem um monte. Mas é isso, gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, chamem a gente. Os nossos contatos estão aqui abaixo no box de informações. Se vocês quiserem participar do desafio Faça de 2025 Melhor Ano da Sua Vida, me chama, também tem aqui abaixo, porque tá incrível para quem quer alinhar autoestima e sonho, tá? Mahalila é muito forte, muito poderoso. Eu ouvi falar por um colega de um curso de tarô, que trabalha com ele. É muito bom. Eu recomendo. Então, curtam a live, compartilha, me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, @PérolaBittencourt Autoestima, tanto aqui quanto lá. Segue o canal, segue o Instagram e precisando, me chama. Dá suas redes que a gente sai também. Você não passou o nome das suas redes para o pessoal te achar. Do Instagram, eu te mandei o link, não? Não, só para você falar por áudio para o pessoal também, quem estiver assistindo a live. O Instagram é Jaqueline Estética, se não me engano. Cara, o site, eu não vou saber te dizer, porque o site está aqui embaixo. Tá tudo na descrição do vídeo, tá? O canal lá é Alquimia da Luz, tem a minha foto, então quem quiser entrar direto no YouTube e procurar por Alquimia da Luz, vai encontrar pela foto, tá? Pela minha foto. Tem outros canais Alquimia da Luz que são mais antigos, mas é fácil de me achar por conta da foto. De qualquer forma, vai estar aí na descrição da live. Essa live vai ficar gravada, né, Pérola? Vai ficar acessível. Ela já está acessível para toda e qualquer pessoa. E é isso. Então, conforme for ficando também, o pessoal que assistir depois, pode deixar dúvida, né, nos comentários. Vira, mexe, a gente vai estar passando, vai olhar, e aí, conforme for, de repente, dependendo da quantidade de dúvida que tiver, a gente pode marcar uma nova live para tirar dúvidas, entendeu? Aí vai pontualmente ali nas dúvidas do pessoal, tá certo? Exatamente, é isso. Gratidão por aceitar esse convite, gratidão pelo carinho, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Um beijo para vocês, uma ótima noite. Boa noite, obrigada, Pérola, pelo convite, foi ótimo. Foi um prazer, sua linda. Podemos marcar o próximo bate-papo fofoca e terapia. Vamos marcar. Eu acho que vale a pena. Beijo. Beijo.